setembro, o país revive um momento histórico e de várias comemorações. Mas será que a população sabe o significado de 7 de setembro? Será se o povo conhece mesmo os antecedentes desse acontecimento? E a conjuração do São Francisco, você conhece? Não, nunca ouvi falar. Eu gostaria de saber, né? Não sei. Poucas pessoas sabem, mas o primeiro levante do Brasil foi realizado aqui no norte de Minas e ocasionou a independência do país. O movimento é conhecido como Conjuração do São Francisco. A Conjuração do São Francisco foi o primeiro movimento armado pela independência da nossa região contra Portugal. Mas mais do que a Inconfidência Mineira, a Conjuração do São Francisco, ela passou da idealização à ação. Eles foram às armas, eles embarcaram em barcos, em canoas de Maria da Cruz, subiram o Rio São Francisco em vários barcos, os líderes armados com seus homens, e foram até a Barra do Guaicuí, quer dizer, a Barra do Rio das Velhas no São Francisco. Eles pretendiam subir o Rio das Velhas, invadir Vila Rica e expulsar o governador. Ao voltar no passado, o registro. Revoltados contra os pesados tributos, bem antes da Inconfidência Mineira, os barranqueiros do Rio São Francisco saíram da conspiração silenciosa para a ação militar. Uma multidão de homens armados em Maria da Cruz saíram da cidade de Januária e subiram o curso do rio. Passando por São Francisco, ganharam apoio de tropas de Domingos do Prado, Pedro Cardoso e André Gonçalves da Figueira. Eles subiram o rio em barcas para o confronto com as forças da coroa portuguesa. O objetivo era chegar até o Rio das Velhas e de lá seguiriam para Vila Rica. O plano de invasão foi idealizado na Semana Santa de 1736, mas os próprios líderes se desentenderam e pararam na Barra do Guicuí. Petrônio Brás, que escreve um livro sobre o assunto, conta que a conjuração se deu pela insatisfação da população. O movimento surgiu mais em razão dos pesados impostos que eram definidos, que eram cobrados pela movimentação do gado, pela exportação do gado do São Francisco para a região do Ouro. A Conjuração do São Francisco ela foi um movimento realmente armado. Os herdeiros do Januário Cardoso, os filhos de Januário Cardoso, comandados pela Maria da Cruz, certo? Que era a dona do povoado, da fazenda de Pedras de Baixo, que hoje chama Maria da Cruz. Eles se reuniram e se revoltaram, pegaram em armas, subiram o São Francisco de barcos. O Império não quis dar à Conjuração o valor que ela realmente teve, entendeu? Então puseram motins do São Francisco, como se fosse um movimento de pouca expressão, certo? Então, daí esses dois nomes que você encontra em alguns historiadores, motins do São Francisco, em outros, Conjuração do São Francisco. Apesar do Império não ter dado valor à Conjuração ou montins do São Francisco, ele está registrado em várias obras da história do Brasil. Eu tenho colecionado Vassalos Rebeldes, de Carla Anastasia, Minas Insurgente, de Edeilson de Azevedo, com uma dissertação de mestrado dele. O Governo de Mineiros, Maria Verônica Campos, que foi uma tese de doutorado. O Bom Governo de Minas, sob a ótica de Martim de Mendonça. Martim de Mendonça era o governador, que eles pretendiam expulsar. De Irenildo de Cavalcante. Furores sertanejos da América Portuguesa, Rebeldia e Cultura Política do Sertão do São Francisco, de Luciano Figueiredo. Escravos e Crimes, Fragmentos do Cotidiano, Montes Claros das Formigas do século XIX, de Joanice Morelli. Ela também fala sobre a Conjuração do São Francisco. E aqui eu tenho o Alvará de Perdão, concedido a Maria da Cruz, de Gisele Fagundes e Nailson Martins. Eles têm toda a documentação com que diz respeito a Maria da Cruz. Todos eles se referem a essa atuação da Maria da Cruz e o perdão que depois o governo imperial deu a ela, que ela pôde retornar, que ela foi presa, foi para Salvador, ela pôde retornar para a região nossa outra vez, certo? E aqui nós temos mais aqui, São Francisco nos Caminhos da História, de Brasiliano Brás, que é meu pai, e a História Antiga de Minas Gerais, de Diogo de Vasconcelos. Essas obras,
relatam alguma coisa sobre a conjuração do São Francisco. Eu quero fazer a história da conjuração do São Francisco.